Bom dia, turma. Meu nome é Edivaldo Cardoso de Araújo, sou estagiário na turma de vocês, na disciplina de matemática, e vou estar corrigindo, por meio deste vídeo, a atividade sobre funções postada lá no grupo de WhatsApp pelo professor titular da turma, para que vocês possam compreender melhor o conteúdo de funções que foi repassado. Ou seja, compreender melhor o conteúdo de função. Dado esse conjunto A, -1, 0, 1, 2 e B, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 8, quais das correspondências apresentadas a seguir são funções de A em B. Para que seja função, todos os elementos do conjunto A têm que obrigatoriamente ter pelo menos, uma única correspondência no conjunto B. Todos os elementos do conjunto A têm que ter obrigatoriamente uma única correspondência em B para que seja função. Observe que na letra A, y igual a 1 sobre x é a função y igual a 1 sobre x, em que x pertence a A e y pertence a B. Observamos que, ao substituir o conjunto A é o domínio, valores de x, o B é o contradomínio, que é os valores de y. Então, lá no x, pegamos onde tem um x na função e escrevemos o -1. Ou seja, 1 dividido para -1, ao substituir o x por -1, dá 1 dividido para -1, que é -1. Observe que ligamos o -1 do domínio a -1 do contradomínio. Ou seja, o domínio é o A, o contradomínio é o B. E a imagem de -1 de A é o -1 em B. Ao substituir 0 na função, não está definido, porque não tem divisão por 0. Observe 1 sobre x, 1 sobre 0 não existe, logo não tem nenhum correspondente. Bem aqui já daria para nós dizer que não era função, mas vamos continuar. Observe que o 0 não tem nenhum correspondente lá no conjunto B. Ao substituir 1 na função, 1 dividido para 1 é igual a 1, por isso que 1 está ligado a 1. 2 na função, 1 sobre 2, que é meio, e não tem nenhum correspondente, por isso a letra A não é função de A em B. Na letra B, f de x igual a x² mais 1 é a função, em que x pertence a A e f de x pertence a B. Ao substituir na função f de x o -1 ao quadrado mais 1, ou seja, -1 ao quadrado é -1 vezes -1, que é igual a 1 positivo mais 1 é 2. Observe, liguemos -1 de A ao 2 lá no B, do conjunto B. Essas bolinhas aqui, pessoal, é conhecido como diagrama de Venn. Ao substituir 0 na função, observemos que, e a letra B, f de x igual a x² mais 1, 0 ao quadrado, pessoal, é 0 vezes 0, que é 0, mais 1, 0 mais 1, pessoal, é igual a 1. Por isso, ligamos 0 do conjunto A em 1 no conjunto B. Ao substituir na função 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1, mais 1 dá 2. Por isso, ligamos 1 com 2. 1 no A com 2 lá no B. 2 ao quadrado, 4, que é 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Por isso ligamos 2 ao 5. Observem agora que todos os elementos de A possuem um único correspondente em B. Por isso, a letra B é função de A em B. Letra C, pessoal. Y² igual a x², em que x pertence a A e y pertence a B. Observemos que esta função y² igual a x², precisamos isolar o y. Ao isolar o y, o 2 escrevemos como raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de x², y igual mais ou menos a raiz quadrada de x², ela é extraída em módulo, ou seja, y igual mais ou menos módulo de x. Quando substituímos aqui na letra C o -1 na função módulo de x, mais ou menos módulo de x, observemos que o -1 terá duas imagens ao mesmo tempo. Observe que -1, o módulo de -1
é 1, porém tem o mais ou menos. Observe o seguinte, menos 1 está ligado a menos 1, o menos 1 de A ligado a menos 1 em B, e também ligado a 1, que observe que é mais ou menos. Por isso, mais ou menos. O módulo de x é 1, o módulo no caso de menos 1 é 1, mas porém tem o mais ou menos. Observe que é o seguinte, daria para nós já dizer que não é função, porque o único elemento de A, na letra C, tem 2 correspondentes. Mas observe que ao substituir, vamos continuar. Ao substituir 0 na função, o módulo de 0 é 0, mais ou menos 0, que é a mesma coisa de 0. Então 0 está ligado com 0. 1, o módulo de 1 também é 1, porém tem o mais ou menos. Então 1 está ligado ao menos 1 e também a 1, devido mais ou menos. Ou seja, o 1 tem 2 elementos correspondentes lá no contradomínio. Um elemento do domínio tendo 2 correspondentes lá no contradomínio, isso não caracteriza a função, ou seja, não é uma função. 2, módulo de 2 é 2, mais ou menos 2, teria também 2 imagens, porém lá no B tem apenas o 2, por isso ligamos apenas com 2. Observe, a letra C não é função de A e B, devido a esse caso do menos 1 e do 1. Observem que eles têm 2 setinhas ligando lá no B, tem 2 imagens correspondentes, e isso não acontece em função. Isso não pode acontecer, por isso que não é função de A e B. Vamos para a letra D. Letra D, f de x igual a x elevado a 3, em que x pertence a A e f de x pertence a B. Ao substituir o menos 1 ao cubo, lá na função onde temos x, menos 1 ao cubo, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar igual a menos 1. Ao substituir 0 ao cubo, 0 vezes 0 vezes 0, o 3 é o expoente, o 0 é a base, o 3 indica quantas vezes a base é multiplicada, 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0. Observe, 0 está ligado com 0. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, 1 multiplicado 3 vezes por ele mesmo, resulta em quanto? Resulta em 1 também. E o 2 ao cubo é o 2 vezes 2 vezes 2, é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá igual a 8. Vejamos que todos os elementos lá na letra D do conjunto A de partida, cada um deles tem um único elemento correspondente em B. Não sobra nenhum sem estar ligado. Observe o seguinte, esta questão letra D, a alternativa D, é função de A e B. Questão de número 15 é, dada a função f de reais em reais, tá ok. F de x igual a 5 menos x, calcule f de 0, vamos lá, na letra A. Letra A, já escrever aqui a função f de x igual a 5x, aliás, 5 menos x. Aonde tem x, pessoal? O f de 0, aonde tem x a função, escrevemos o 0. Ou seja, f de 0 é igual a 5 menos o 0. 5 menos 0 é igual, f de 0 é igual a 5. Ou seja, letra A, f de 0 é igual a 5. Letra B, f de x, que é a função. A letra B pede o f de 3. Observe que, onde tem x, colocamos 3. F de 3 é igual a 5 menos 3. E 5 menos 3, f de 3 é igual a 2. Porque 5 menos 3 é 2. Observe, a letra B, f de 3 é igual a 2. Veja agora a letra C. F de x igual a 5 menos x é a função. E onde tem x, colocamos o 2, negativo, menos 2. F de menos 2 é igual a 5 menos lá da função. E no lugar do x, o menos 2 entre parênteses. Agora escrevemos e fazemos jogo de sinal. 5 menos vezes menos 2, sinais iguais na multiplicação é positivo. Por isso, menos por menos é mais. E 5 mais 7, aliás, 5 mais 2 é 7. Ou seja, f de menos 2, veja, é igual a menos 7. Agora, na letra D, f de 1 sobre 2. Na função, escrevemos onde temos x 1 meio, que é 1 sobre 2. E aqui, pessoal, diferença de fração ou soma de fração, soma diferença de fração, convém tirar o MNC ou multiplicar cruzado.
5 vezes o 2, porém tem que escrever o 2 sobre todo mundo. Aqui nesse caso eu tirei o MMC, que é a mesma coisa de multiplicar cruzado. Ou seja, o MMC é assim, ó, coloca o 2 embaixo e divide 2 pelo denominador da primeira fração, que é 1, 2 dividido para 1, é 2, pessoal. E aí multiplica o 2 com o numerador de cima, que é o 5. 2 vezes 5, por isso ficou 2 vezes 5. Aí repete menos, e 2 dividido para 2 lá da segunda fração, denominador, 2 dividido para 2 é igual a 1. E multiplica com o numerador da fração, que é 1. Ou seja, menos 1 vezes 1. Aí 2 vezes 5, pessoal, é 10. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Dividido por 2, 10 menos 1, 9 sobre 2. Ou seja, a letra D, a resposta é f de 1 sobre 2 é igual a 9 sobre 2. Questão 16. Sendo a função f de reais asterisco, pessoal, significa reais não nulo. Domínio reais não nulo. Em reais, tal que f de x é igual a x elevado a 3 menos 4 sobre x. Calcule f de 1. Ou seja, f de 1 é onde tem o x aqui na função, pessoal. X ao cubo menos 4 sobre x. E escrevemos o número 1. F de 1 é igual a 1 elevado a 3 menos 4 sobre 1. Onde tem x, eu coloquei o número 1. F de 1 é 1 ao cubo, pessoal. 1 vezes 1 vezes 1. O 3 é o expoente e o 1 é a base. O 3 indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Nesse caso, o número 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, que dá 1. E subtrai 4. E divide pelo número 1, que é o f de 1. Ou seja, o f de 1 é 1 menos 4, que dá menos 3. Menos 3 dividido para 1 é igual a menos 3. Ou seja, na letra A, f de 1 é igual a menos 3. Letra B, f de 2. Aonde tem x, colocamos o número 2 na função. F de 2 igual a 2 elevado ao cubo menos 4 sobre 2. F de 2 é 8 menos... Por que 8, pessoal? É o 2 ao cubo. É o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes 4 é igual a 8. E 8 menos 4 é igual a 4, dividido para 2 é igual a 2. Vejamos o seguinte, a letra C... Agora, bom, a letra B, né? F de 2 é igual a 2, isso aí. Agora, a letra C, f de menos 2, onde tem o x, escrevemos menos 2. F de menos 2 igual a menos 2 ao cubo, menos 4 sobre menos 2. F de menos 2, menos 2 ao cubo, pessoal, como o expoente é o número ímpar, é por isso que é negativo, porque é menos 2 vezes menos 2, que dá 2. E 2 vezes menos 2, que dá igual. Aliás, menos 2 vezes o menos 2 dá 4 positivo. E 4 positivo vezes o menos 2, e sim, dá menos 8. E menos 8, menos 4, conservamos o sinal negativo e somamos 8 mais 4, 12. 12 dividido, menos 12 dividido para menos 2, divisões de sinais iguais. Divisão de sinais iguais é positivo. Logo 12 negativo dividido por menos 2 negativo é igual a 6. Ou seja, a letra C, f de menos 2 é igual a 6. Passando aqui para a letra D, aonde tem um número x, a letra x nesse caso, trocamos por 3. 3 ao cubo, pessoal, é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, menos 4 sobre 3. F de 3 é 27 menos 4, é 23. 27 menos 4, 23. E divide por 3. A letra D é 23 sobre 3, o F de 3. Vamos agora para o próximo slide, calcular o F de 1 sobre 2, que é a letra E. Vamos. Letra E é F de 1 sobre 2. Eu escrevi ali questão 16, f de x igual a x ao cubo menos 4 sobre x, é a função, e lá onde tem o x, escrevemos 1 sobre 2. F de 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo menos 4 sobre 1 meio. F de 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a 3 menos 4 sobre 1 sobre 2. Já no caso eu repeti nesse caso.
Bom, 1 sobre 2 elevado a 3 é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, e 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, que dá 8. Multiplicações de frações. Multiplicamos o numerador com os numeradores, todos os numeradores, e embaixo todos os denominadores. Agora, pessoal, aqui eu posso multiplicar cruzado, como eu havia falado aqui, a diferença ou soma de frações. Então, multiplicando 1 e debaixo do 4, pessoal, tem o número 1. Então, 1 vezes 1 resulta em 1, menos 8 vezes menos 4. 8 vezes menos 4 dá menos 32. Bom, pessoal, multipliquei 1 vezes 1 cruzado com 8 vezes menos 4, que é a mesma coisa de menos 8 vezes 4, não importa onde o sinal esteja, importante que esteja correto. Bom, pessoal, multiplicando 1 vezes 1 é igual a 1, aqui na continuação do lado direito, e o menos 8 vezes 4, como eu já tinha dito, menos 32, aí dividido por 8 e dividido por 1 sobre 2. Continuando aqui, 1 menos 32 é menos 31 sobre 8 e sobre 1 sobre 2. Bom, pessoal, aqui nesse caso, divisões de frações, fração sobre fração, divisão de uma fração por outra fração, reescrevemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. A primeira é menos 31 sobre 8 e a segunda 1 meio. Reescrevemos a primeira menos 31 sobre 8, multiplicamos pelo inverso da segunda, no caso 2 para 1. E é nesse caso dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 1 para 1 dá 1. Uma vez essa outra expressão é uma expressão. E 8 dividido por 2, 4. Por isso a solução é menos 31 sobre 4. Logo, a letra E, f de 1 sobre 2 é igual a menos 31 sobre 4. Agora aqui na questão 17, considerando a função f de reais não nulo, que é o domínio, em reais, tal que f de x igual a x elevado a 2 mais 6 sobre x, classifique em verdadeira ou falsa cada uma das afirmativas, ou seja, afirmações abaixo. Nesse caso aqui na letra A, ele pergunta: o ponto 3 e 5 pertence ao gráfico da função? Para sabermos se pertence sim ou não, substituímos o 3 na função e calculamos aqui, no caso, o f de 3, que é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9, mais 6, sobre o x, no caso, o x é 3. E 9 mais 6 são 15, dividido por 3 é igual a 5. Observe o seguinte: o f de 3 é igual a 5, portanto, a letra A é verdadeira, pois o ponto 3 e 5 pertence ao gráfico da função, ou seja, pertence à função, ao gráfico da função. Aqui eu escrevi, pois 3 e 5 pertence à função, que é a mesma coisa de dizer que o ponto 3 e 5 pertence à função, pertence ao gráfico da função. Então, partindo aqui para a letra B, ele pergunta o seguinte: o ponto 1, 4 pertence ao gráfico da função? É o mesmo procedimento. Onde tem x na função, substituímos por 1, verificamos que 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, e 1 mais 6 é número 7, dividido para 1 é igual a 7. Observamos o seguinte: a letra B não é verdade, não é verdade, ou seja, a letra B é falsa, pois o ponto 1, 4 não pertence ao gráfico da função. Por isso, é falsa a letra B. Vamos para a letra C. Na letra C, ele pergunta: o ponto menos 6 e menos 7 pertence ao gráfico da função? Observe o seguinte: ao substituir, ao calcular o f de menos 6 ao quadrado é o menos 6 vezes o menos 6, que é menos 6 vezes menos 6, pessoal. Multiplicação com os sinais iguais, é sempre positivo. Logo, menos 6 vezes menos 6 é 6 vezes 6, 36, e menos por menos é mais. 36 positivo, mais 6, dividido por menos 6. 36 mais 6 são 42, e dividido 42 para menos 6, dá menos 7. Por isso, a letra C é verdadeira, pois o ponto menos 6 e menos 7 pertence ao gráfico da função. Este símbolo, tipo um Ezinho, pessoal, pertence. E aquele Ezinho cortado significa não pertence. Esse símbolo aí. Vamos para a letra D. Na letra D, pessoal, ele pergunta o quê?
existe apenas um número real k pertencente ao domínio de f, tal que f de k é igual a menos 5. Aonde tem o menos 5, substituímos lá na função f de x, trocamos por f de k. No caso, o f de k, que é a mesma coisa do f de x, que é menos 5, e substituímos lá, ó. E ao trocamos o x por k, a função f de x, x quadrado mais 6 sub x. F de x é o f de k, e o f de k é menos 5, por isso ficou menos 5, igual x ao quadrado mais k ao quadrado, trocamos, substituímos um pelo outro, e onde tem o x embaixo no denominador, colocamos o k. Nesse caso aí, pessoal, multiplicamos cruzado. Uma vez debaixo do número 5 negativo tem o número 1. Uma vez k ao quadrado mais 6, k ao quadrado mais 6, igual menos 5 vezes k dá menos 5k. Agora escrevemos o menos 5 antes da igualdade. Quando mudamos um número para antes ou depois da igualdade, trocamos o sinal. Por isso, o menos 5k passa mais 5k mais 6, ou seja, k ao quadrado mais 5k mais 6 igual a 0. Isto representa uma equação do segundo grau completa, porque tem o valor a e o valor b e o valor c. O valor a é 1, que está multiplicando k ao quadrado. O valor b é o 5, que multiplica k, e o valor c é o número 6 sozinho. Observe que tem aqui, para resolver a equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o a. Porém, eu vou utilizar aqui a soma e produto. Por que vou utilizar a soma e produto? Porque o valor de a é 1, por isso ficou mais simples. Então, k', que é a soma das raízes, k' mais k, duas linhas, ou seja, a soma das raízes é menos b sobre a. Quem é b, pessoal, nessa questão? É o número 5, por isso ficou menos 5 sobre a. Mas quem a é o número 1, então menos 5 dividido para 1 fica menos 5. Agora o produto das raízes, raízes k1 vezes k2 é igual ao produto das raízes 6 sobre a. Quem é o c? É o número 6, que é sozinho, dividido pelo valor a, que acompanha k ao quadrado, que é o número 1. 6 dividido para 1 é igual a 6. Por isso, k' é igual a menos 2 e k, duas linhas, é igual a menos 3. Por que eu sei isso? A soma e produto. Ó. Qual é o número? Quais são dois números que somados resultam em menos 5? E quais são esses dois números multiplicados resultam em 6? O menos 2 e o menos 3. Porque menos 2 mais menos 3 é menos 5. E menos 2 vezes menos 3 é igual a 6. Por isso, aqui a letra D é falsa. Por que a letra D é falsa? Porque a letra D diz apenas o número real k. E encontramos k' igual a menos 2 e k2' igual a menos 3, ou seja, dois valores k. Por isso, esse ezinho ao contrário significa não existe, pois não existe dois valores k tal que f de k é igual a menos 5. Agora vamos para a letra E. Não existe no domínio de f o número real a tal que f de a igual a 2. Aonde tem x lá na função, trocamos o f de x por f de a novamente e o x pelo número a. Por isso ficou f de a igual a ao quadrado mais 6 sobre a. E aí o f de a, questão na letra E, diz que f de a é 2 e a ao quadrado mais 6 sobre a. Novamente, multiplicamos aqui cruzado, uma vez a ao quadrado mais 6, ao quadrado mais 6, e duas vezes a, 2a. Como eu já havia dito antes, o 2a eu vou passar para antes da igualdade, quando muda de posição de um membro para o outro, é a mesma coisa de estar simplificando. Isso aqui é uma simplificação. Nesse caso, a gente diz que está trocando de sinal. Mas nesse sentido, eu subtraí menos 2a em ambos os lados. Menos 2a em ambos os lados. Por isso, a ao quadrado menos 2a mais 6. Aí 2a menos 2a menos 2a dá 0. Por isso, esta novamente é uma equação de segundo grau. Porém, vou utilizar aqui o delta. O delta, que já tinha dito antes, está escrito ali assim, na forma de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. Valor de a
nesta questão aqui, nesta equação de segundo grau, é 1, porque a ao quadrado, eu ponho igual ao quadrado. E o b nesse caso, o valor que eu ponho no número a, que é o menos 2, e o c é o 6. Por isso, ao substituir b é o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. 2 ao quadrado, pessoal, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. E menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 4 menos 24, menos 20. Ou seja, como o delta é negativo, não existe solução real. Não existe uma solução real. Logo, a letra E é verdadeira. Porque a questão diz, não existe no domínio de f um número real a, tal que f de a é igual a 2. Realmente não existe. Esse E cortado, ao contrário, é o símbolo de não existe, pois não existe o número real a, tal que f de a é igual a 2. Agora a questão 18, uma função f de reais em reais, definida por f de x igual a x quadrado mais bx, em que a e b são constantes reais. Determine os números reais a e b, sabendo que f de 2 é igual a 16 e f de menos 1 é igual a 7. Aqui, pessoal, como a questão dá o f de 2 e o f de menos 1, calculamos lá na função que deu. Trocamos o x por 2 na função f de x igual a x quadrado mais bx. Então, f de 2 é igual a x, mas só que, nesse caso, a1 tem o x, coloco 2, por isso ficou a vezes a, no caso 2 ao quadrado, mais b vezes 2. Aí o f de menos 1, ou seja, onde tem o 1, o x coloco menos 1. Vejamos lá na função, onde tem o x, coloquei menos 1. A vezes o menos 1 ao quadrado, mais b vezes o menos 1. E resolvendo, trocamos o f de 2. Ele na questão já deu, que o f de 2 é 16 e o f de menos 1 é 7. E ali eu resolvi 2 ao quadrado, pessoal, é 2 vezes 2, que é 4, vezes a, 4a. Mais b vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes b, que é 2b. b vezes 2 é 2b. O menos 1 ao quadrado é o menos 1 vezes o menos 1, que dá o número 1 positivo. Toda vez que o expoente é par de uma potência, sempre é positivo o resultado da potência. Por isso, que o menos 1 vezes o menos 1 é igual a 1. E 1 vezes a dá a. O mais b vezes o menos 1, ou seja, multiplicações de sinais diferentes, é negativo. Mais por menos, menos. E 1 vezes b vezes menos 1 é o menos b. Então, continuando aqui, só reescrever o do segundo membro. Só dar uma girada aqui, que isso está correto. Ou escrevi o 16 depois e o que está depois antes, e isso é correto. Li só de forma diferente. Então, resolvendo o sistema, pessoal, multipliquei aqui a segunda equação por 2, ou seja, multiplicando a segunda equação por 2, vejamos o seguinte, menos 2 vezes a, dá menos 2a, aliás, 2 vezes a, 2a, e 2 vezes o menos b, dá menos 2b, o 2 vezes 7 dá 14. Agora, pessoal, vamos somar as duas equações. Então, somando as duas equações, 4a mais 2a, mais 2b menos 2b é igual a 16 mais 14. Aqui no lado direito, pessoal, escrever. Vejamos o seguinte, que 4a mais 2a, 4a mais 2a, dá quanto lá? Dá 6a, pessoal, viu? Agora, mais 2b menos 2b, simplifica, ou seja, dá 0. É igual a 16 mais 14. 16 mais 14 é 30. 30, 6a é igual a 30. Como o 6 está multiplicando o valor a, isolamos o a, e o 6, como está multiplicando, desce dividindo. Fica 30 dividido por 6, que é 5. A letra A é igual a 5, lá da função. Porque a questão pede os valores das constantes reais, né? São constantes reais, determinar o valor de A e B. Nesse caso, o valor de A é 5
Para encontrar o valor de B, eu pego a segunda equação, no caso A menos B igual a 7, e troco o valor A por 5, que eu já encontrei. Aí fica 5 menos B igual a 7. Aí 5, o 7 eu trouxe para antes da igualdade, com o sinal trocado, menos 7 igual, e os B está negativo antes da igualdade, passei para depois da igualdade, com o sinal trocado, mais B. 5 menos 7 é igual a menos 2. Por que menos 2? O menos 7 é maior? O 7 é maior do que 5. Pegamos o sinal do maior, conservamos o sinal do maior número e subtraímos. Por isso ficou menos 2. Para verificar, pessoal, essa questão aqui, caso tenha alguma dúvida, basta vocês substituir na função f de x igual a x quadrado. Mas quem é o ápice? Não é 5? 5x quadrado. Mais bx, mas quem é o b? Menos 2, menos 2x. Então nessa função f de x igual a 5x quadrado menos 2x, você substitui os valores de x igual a 2 e x igual a menos 1 e vamos encontrar respectivamente 16 e 7. Continuando aqui, ao estabelecer, no caso, o preço da saca de café em função da quantidade de sacas adquiridas pelo comprador, usando a equação P igual 50 mais 200 sobre X, em que P é o preço em dólares e X é o número de sacas vendidas, letra A. Quanto deverá pagar por saca um comprador que adquirir 100 sacas? Vamos lá. Para x igual a 100, porque x representa o número de sacas. Ele falou em 100 sacas. Temos o seguinte, lá na função P igual a 50 mais 200 sobre x, trocamos o x por 100. Por isso ficou P igual a 50 mais 200 dividido por 100. Ao dividir 200 por 100, pessoal, tem 2 zeros em cima e 2 embaixo, simplificaria. Ficaria 2 dividido para 1, que é 2. E 50 mais 2, pessoal, são 52. Por isso, a letra A, o comprador deverá pagar 52 dólares por saca. Na letra B, quanto deverá pagar por saca o comprador que adquirir 200 sacas? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar aqui lá no grupo do WhatsApp depois. Na letra B, vamos lá. Para x igual a 200, são 200 sacas. Temos, aonde tem um x, pessoal, representa em saca, colocamos 200. 200, pessoal, dividido para 200. Qualquer número dividido por ele mesmo, pessoal, é igual a 1. Por isso, 200 para 200 é igual a 1. E 50 mais 1 representa 51, porque 50 mais 1 é 51. Ou seja, na letra B, o comprador deverá pagar 51 dólares por saca. Já na letra C, o comprador pagou 54 dólares por saca. Quantas sacas comprou? Ou seja, ele pagou 54 dólares. Esse caso é o P. Para P igual a 54, e assumindo x diferente de zero, porque lá o x está no denominador e não há divisão por zero. Temos 54 igual, trocamos o P na função por 54 e vamos encontrar o valor de x. Então 54 igual 50 mais 200 sobre x, e trazendo 50 para a igualdade com o sinal trocado, ao mudar de posição, que é a mesma coisa de estar, nesse caso nós estamos simplificando, subtraindo 50 em ambos os lados. Por isso 50 menos 50, 54 menos 50 e 50 menos 50, 0, mais 200 sobre x. Aí 54 menos 50, 4. 200 sobre x, repito. Multiplicando cruzado, 4 vezes x, 4x. Uma vez 200 é 200. 4x igual a 200. O 4 está multiplicando, pessoal. Por isso, ao isolar o x, o 4 desce dividindo. X igual a 200 dividido por 4. E de 200 dividido para 4 é igual a 50. Por isso, a letra C, o comprador comprou quantas sacas? 50 sacas. O comprador comprou 50 sacas. Um laticínio
aqui nessa outra questão, possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desses reservatórios depende da quantidade inicial de leite no reservatório, do tempo T em horas em que as 2 torneiras ficam abertas. O volume dos reservatórios são dados pelas funções V1 de T, 250T elevado ao cubo, menos 100T mais 3.000, e V2T é igual a 150T elevado ao cubo, mais 69T mais 3.000. Depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao dobro, ou seja, é igual ao do outro caso. No instante, T igual a 0, e também no tempo T igual a. Aí tem as alternativas. Vamos lá. Para que sejam iguais, devemos igualar as 2 funções. V1 de T é igual a V2 de T. Aí escrevemos lá, o V1 é 250T ao cubo menos 100T mais 3.000 igual a V2 de T é 250T ao cubo mais 69T mais 3.000. Simplificando, pessoal, 3.000 com 3.000, porque ao subtrair 3.000 de ambos os lados, cancela, ou seja, simplifica. Por isso, ficou 250T ao cubo menos 150T ao cubo menos 100 menos 69T igual a 0. Mas por que isso? Porque eu troquei o 69 e o 150T ao cubo para antes da igualdade. Ao trocar esses valores para a igualdade, ficam negativos. E como eu trouxe todo mundo do segundo membro para o primeiro membro, lá no segundo membro ficou 0. Então, 250T ao cubo menos 150T ficou 100T ao cubo. 100 menos 100T mais a 109T, repetimos o sinal e somamos. 100 por 69 menos 169T igual a 0. Agora, vamos simplificar, colocar o T em evidência. Colocando o T em evidência, T ao cubo dividido por T fica T ao quadrado. Por que, pessoal, T ao quadrado? Porque T ao cubo dividido por T são divisões de potência de mesma base. Repetimos a base T, subtraindo os expoentes 3 menos 1, 2. Por isso que o T ao quadrado. E eu colocar o 169T, o menos 169T dividido por T é igual a menos 169. E se distribuirmos, fizermos a propriedade distributiva da multiplicação, T vezes 100T ao quadrado dá 100T ao cubo. E T vezes menos 169 dá menos 169T. Observe que volta para a anterior. Por isso que é igual, é verdadeiro. T é igual a 0. Por que T é igual a 0? Porque é um produto. Um produto, para ser 0, pelo menos um dos valores sendo 0 já é 0. Ou seja, T é igual a 0 ou o que está dentro do parênteses é igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau, incompleta porque falta o número, aliás, o elemento B, o termo que contém o B. Nesse caso aqui, pessoal, tem essa estratégia. O menos 169 passa para o segundo membro e isolamos o T. Por quê? O 100 está embaixo, porque o 100 está multiplicando, passou dividindo. T ao quadrado igual a 169 por 100, aí o T ao quadrado, escrevemos como raiz quadrada. E escrevemos mais ou menos raiz quadrada de 169 por 100, e aí aquelas propriedadezinhas, quando extrair a raiz quadrada do numerador e denominador, a raiz de 169 13 e a raiz de 100 é 10. E 13 dividido para 10 dá 1,3. Como tem um mais ou menos, ou T igual menos 1,3 hora. Mas só que não existe hora negativa, por isso não serve o menos 1,3. Logo, a resposta correta é aqui a letra A. Letra A, 1,3 hora.